Boa noite a todos. Vamos então agora começar a convocar as pessoas para a nossa live de hoje à noite do programa Empreenda Agro Sustentável, com a professora doutora Lames, que vai falar para a gente se é possível conciliar desenvolvimento com proteção do meio ambiente no Brasil. Oi! Boa noite, Laura. Boa noite, Sandro. Já estamos aqui na nossa live de hoje à noite. Seja bem-vinda. O pessoal já está começando a entrar. Alain, Rose, professora Renata Mann. Renata Mann. Amanda Silva, tem Roqueline, que Tyron. Muita gente já entrando, viu? Amanda. Boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu acho que a noite promete aí de uma excelente... Povos da floresta, tem muita gente da floresta. Raíssa, Roqueline. É saudade, também estou com saudade. Muitos alunos e ex-alunos. Você sabe que essa live, ela mata saudades. Ela tem essa função também da gente ir vendo passar os nomes dos nossos alunos, ex-alunos, os conhecidos, os amigos, os desconhecidos que passam a nos conhecer e a gente a conhecê-los. Ou seja, é um grande encontro, ou reencontro, né? Então, o lado bom aí que da gente inovar, né, Sandro? Mesmo com toda essa crise, essa problemática toda triste que a gente está passando, né? Mas tem o lado inovador aí da gente sempre buscar superar, né? E trazer coisas boas no meio dessa confusão toda, né? Para a gente buscar novos canais de comunicação, não é, professora? E vai ser até ambientalmente melhor, né? Acho que muita gente vai repensar um congresso, gasto de passagem, né? Uso de transportes, e assim, à distância é possível fazer bons eventos e bons encontros, né? Com certeza. Eu acho que essas oportunidades... primeiro, que eu acho que tem um aspecto muito interessante. Faz com que a gente traga uma discussão séria, né? Uma discussão importante. São tantos temas que a gente aborda, que a gente convive, que a gente estuda. E uma discussão, acima de tudo, científica, com fatos comprovados, com informações contextualizadas, com informações que são críveis, com credibilidade, informações verdadeiras e originadas das universidades, das academias de ciência. Eu acho que isso a gente precisa no Brasil mostrar exatamente onde que se produz a boa informação, não é isso, professora? Com certeza, e numa linguagem mais acessível, né? Que as pessoas... Seria uma forma de democratizar aí a ciência, isso que é importante, né? De socializar. Então, queria mandar um abraço para o Alan. Alan falou aí, foi nosso aluno da agronomia. Um abraço, Alan. Jorge Holanda, minha sobrinha querida, também está aí. Olha, é uma advogada altamente competente, viu? E que está interessada nessa discussão. Né? Ótimo. Gabriel, Ana Cláudia, Ceflor, estão chamando você de linda, viu professora Laura? Está fazendo sucesso aí. Vai virar blogueirinha, né? Professor Marcelo Enes, olha só que bom. Olha só, Marcelo Enes, seja bem-vindo também. Ana Leonora, grande professora lá de propriedade intelectual, da engenharia química, muito competente, colega minha da pós-graduação. Que Jéssica ótimo. Pontes. Então, são 19h01. Professora doutora Laura Jane Gomes, seja bem-vinda aqui na nossa live. Essa é a nossa quarta live do programa Empreenda Agro Sustentável, do Fórum Agro Sustentável, que hoje vai abordar uma questão, na verdade. É possível conciliar desenvolvimento com proteção de meio ambiente no Brasil? E aí eu já peço inicialmente para a senhora se apresentar para o nosso público que já está crescente. Certo. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao professor Sandro pela confiança, né, da gente estar aqui no Empreenda Agro, um programa que eu sou fã desde o início, gostei muito
dessa ideia do empreendedorismo, né, na universidade, que a gente vê que essas mudanças são importantes e principalmente trazer a questão da sustentabilidade na agricultura, né? E do setor agrário, não só na agricultura, na veterinária, na zootecnia, Nas na ciências agrícola, na agrárias. florestal, nas agrárias, né? E, então, minha formação é engenharia florestal, né, pela Universidade Federal de Lavras, em 94. Depois disso, eu trabalhei no estado de Tocantins, com uma organização não governamental. Depois voltei para Lavras, daí fiz mestrado lá na área de extrativismo, né, dentro da engenharia florestal. Depois eu ministrei aula, minha primeira experiência docência foi lá em Ouro Preto, na Federal de Ouro Preto, 1 ano como substituta, e eu vi que depois do mestrado é um caminho sem volta, né? Tem que continuar os estudos, e fui para a Unicamp, onde eu fiz lá o doutorado na engenharia agrícola, com planejamento e desenvolvimento rural sustentável, né? E estou aqui em Sergipe desde 2003, que já está aí um tempinho, que efetivei em 2005. Vim para ministrar aula na agronomia. Você é uma paulista sergipanada, né? Do Brasil e sergipana, com certeza. Cidadã do mundo. Do mundo não, do Brasil. Nós, né? E muito Nós, feliz. a maioria, Sergipe é um lugar que abraça, né, os que chegam aqui, e eu me sinto muito acolhido nessa terra. Eu também gosto demais. Professora, doutora, eu sei que a pergunta a gente vai responder durante toda essa live, durante 1 hora. Mas assim, eu vou jogar logo o problema para você. É possível conciliar desenvolvimento com proteção ao meio ambiente no Brasil? Então, sempre é possível, mas é importante que a gente faça uma contextualização histórica e também que a gente pondere alguns pontos, né? E principalmente a importância aí da sociedade participar, né? E também da gente pressionar os governos, né? Os governantes, independente das suas ideologias políticas, né? Então, se a gente pensar sobre esse aspecto, o Brasil já esteve em momentos melhores, né, em relação à conservação, à proteção do meio ambiente, seja conservar ou preservar. Mas, enquanto ele, às vezes, tem avanços, depois retrocessos, na parte ambiental, de legislação, tivemos avanços e agora a gente está sentindo um pouco de muitos retrocessos, né? Então, depende do contexto, tá? E o ambientalismo contribui demais para isso, né? Explica para a gente o que é esse ambientalismo por definição. O ambientalismo, vou falar uma linguagem bem simples, né? Sempre, desde que a humanidade, né, a história das civilizações, né, sempre houve uma forma de mecanismos de se preservar as florestas, sejam florestas sagradas, florestas para caça, né? Mas com o advento da Revolução Industrial, né, e principalmente aí do século XVIII para hoje, é que a gente pode definir o que é o ambientalismo de hoje, né? Então, sempre um ambientalista pode ser um intelectual, pode ser um operário, pode ser uma dona de casa, ele não precisa ter estudo, né? Vai desde dos pensadores aí, dos documentos, dos relatórios, das conferências ambientais que aconteceram principalmente aí na década de 70 para cá, né? Que contribuíram muito para o conceito de desenvolvimento sustentável, mas toda essa base desses intelectuais vieram da vivência também do conhecimento das populações tradicionais, né? E eles que são os grandes mestres que nos passam da importância da sustentabilidade, por exemplo. Ou seja, então, populações tradicionais, só trazendo para o nosso público que não está familiarizado com as terminologias, seriam ribeirinhos, quilombolas, seringueiros, que mais? Povos indígenas, né? Comunidades indígenas, extrativistas, né? O conhecimento tradicional, geralmente, né? Existem algumas histórias na civilização também da superexploração dos recursos por muitas civilizações, né? Mas o que a gente está falando de hoje, da busca da sustentabilidade, já não era novidade para um agricultor que vive
não tem acesso a insumos, né? Ele tem que diversificar a produção, depender da água, conservar o solo para poder garantir a médio e longo prazo o seu sustento, né? Ou seja, Então, eu nem preciso definir ambientalismo, mas eu posso ser um ambientalista, não é isso? Dependendo de como eu me conduzo com essa questão? Qualquer ambientalista ele vai hoje questionar, da década de 70, principalmente para cá, ele vai questionar o modelo de desenvolvimento e os impactos que vão causar na fauna, na água, no ar, né? Então, uma dona de casa que questione para onde vai o lixo dela, né? Que ela produz em casa, ou um grupo que tenha se unido para escrever um relatório Brundtland, até costumo falar de um exemplo de um agrônomo, né, que na época era estudante no Rio Grande do Sul, Carlos Dairel, que subiu numa árvore em pleno regime militar para evitar o corte de árvores. Hoje ele é um ambientalista famoso na área de agroecologia, né? E aí são pessoas que são ambientalistas, que acabam questionando o modelo, né? Que de alguma forma... Se a gente pegar um exemplo bem recente, a Greta Thunberg, que é uma adolescente sem formação acadêmica nenhuma, era uma ambientalista. É uma ambientalista. Papa Francisco, na minha opinião, é mais ambientalista até que a Greta. A Greta, às vezes, passa um pouco por ser a ONU, né, que fomenta... É importante o papel dela, mas eu acho que, por exemplo, acadêmicos que estão aí pesquisando dia a dia tecnologias limpas são ambientalistas, às vezes sem ter um discurso ambiental. Mas uma energia solar, né, uma reciclagem de resíduos de forma ambientalmente correta, né, que é sustentável, são ambientalistas que às vezes nem sabem que são. Eu diria que no século XXI, um marco assim, intelectual, vamos pensando em documentos, é o Laudato do Papa Francisco, né? Que ele chama os cristãos, aí, principalmente os católicos, a questionarem, até relacionar o modelo de desenvolvimento atual como um pecado que tem que ser... A gente tem que mudar nosso modelo, né? Então, são exemplos de ambientalismo, né? De ambientalistas. Até porque esse modelo ele não maneja adequadamente os recursos naturais, ou seja, grande parte desse chamado meio ambiente, água, solo, vegetação. Isso. Se for um modelo que só vai exaurir, busca o recurso, o bem ambiental, né? Que com a Política Nacional do Meio Ambiente no Brasil da década de 80 foi importante, é um marco da nossa legislação, e também lembrando que as leis ambientais, né, se passa as políticas públicas se institucionalizarem graças ao papel dos ambientalistas, né? Com o ambientalismo em curso, os governos tiveram que se respaldar de políticas públicas ambientais, né? E no Brasil então, a gente é política. Pegando o gancho nessa questão da legislação, vamos fazer um retrospecto, porque as pessoas acham que essa discussão da legislação ambiental é uma coisa recente, mas não, ela é bem antiga, né? O Código Florestal, inclusive, é do século passado, não é isso? Isso, o Código Florestal, bom, no Brasil, se pensar, vamos fazer um recorte do período republicano para cá, né? Antes do período republicano também, Dom Pedro II foi um ambientalista também, né? Ele trouxe vários pensadores e naturalistas que registraram fauna, flora, né? Mas pensando em termos de políticas públicas efetivas, né? No período republicano, o marco foi a década de 30, né? Que teve Código das Águas, que também não é ambiental, mas pelo menos já fez alguma coisa sobre o ordenamento do uso da água, né? Mas não era muito forte nesse aspecto ambiental. Código de fauna e o Código Florestal surge também nesse período dos códigos. Só que depois disso, a gente passou aí até a década de 80, né? Da década de 30 até a década de 80, sem evoluir em relação à legislação ambiental. Não teve nenhuma lei
forte nesse período, Pois né? é, e um processo de transformação e de supressão de boa parte do nosso patrimônio florestal e da nossa biodiversidade acontecendo, não é isso? Nesse período, né, que muitos pensadores, né, que ajudaram a elaborar o Código Florestal já haviam é, denunciado e vendo a importância da legislação ambiental, né, já essa degradação aconteceu até a década de 80, 90, até sem ter um ordenamento jurídico, né? Hoje nós temos ordenamento jurídico que, principalmente com a Política Nacional do Meio Ambiente, que apesar de ter surgido aí no regime militar, ela foi importantíssima, ela trouxe excelentes instrumentos, né, que deveriam ser aperfeiçoados e não ter retrocessos, né? Então a gente não pode, assim, pensar, foi militar, foi não sei quem. Não, em períodos históricos, com pressão, ele não fez porque tinham consciência ambiental, mas era uma discussão ambientalista muito forte, né, das conferências, Conferência de Estocolmo, né? Até a própria postura do Brasil e a ONU foi importante nesse processo, fez com que o Brasil criasse a primeira política mais importante aí da década de 80 para cá, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, que ela trouxe importantes instrumentos, licenciamento ambiental, o zoneamento ecológico econômico, né? Parâmetros de qualidade de água, então, né, que eu sei que uma água está contaminada, está poluída, o ar contaminado, poluído, tudo isso é muito recente no Brasil, a gente pensar que só surgiu, de fato, com uma política, né? Tinham alguns, antes disso, criação de unidades de conservação no Brasil, desde a década de 30 também, mas muito fragmentados, né? Não existe uma política forte como surgiu aí com a Política Nacional do Meio Ambiente, que criou o CISNAMA, né? Por isso que é o que aí a estrutura dos então, só fala para a gente aí que está entrando, Marcelo Roberto, por exemplo, acabou de entrar, e pode não saber o que é o CISNAMA. Então, é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, né? Que ele estrutura e traz aí a responsabilidade para os estados e os municípios também executarem a gestão ambiental, né? E aí, com a Constituição de 88, isso se fortalece, né? E não é à toa que há pouquíssimo tempo que a gente tem a Prefeitura de Aracaju, por exemplo, uma Secretaria do Meio Ambiente, né? Então, só que na década de 80, e depois com a Constituição, com a Política Nacional do Meio Ambiente, depois com a Constituição, essa responsabilidade é passada também para os estados e municípios, né? Então, foi importante, porque a Política Nacional do Meio Ambiente trouxe isso antes, inclusive, da Constituição, tá? Então, deixa eu só colocar uma coisinha bem rápida. O pessoal já está mandando pergunta, viu, professora? Ai, mas meu Deus. A gente vai deixar os 20 últimos minutos para responder essas perguntas, para a gente não perder o fio da meada. Então, toda essa discussão ambiental, o CISNAMA, o Código Florestal, ela trabalha na perspectiva de alguma forma, administrar os biomas que a gente tem no país, que são... né? Isso, desculpa, te cortei, continue. Por favor, não, então, porque porque cada região, né, suas especificidades, né, de Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga e tal, a Política Nacional do Meio Ambiente é geral, né? O licenciamento é para todos os biomas, para tipos de empreendimentos, tem resoluções CONAMA, né, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que são câmaras técnicas que elaboram essas resoluções, né? Que, ou seja, se algum empreendedor vai abrir um condomínio, ele está efetivamente sob a égide da política ambiental, não é isso? Isso, estudo de impacto ambiental, né? Ou qual empreendimento tem que ter um EIA-RIMA, né? Uma avaliação de impacto ambiental, que é um documento mais detalhado. Tudo isso está dentro da Política Nacional do Meio Ambiente. E com a abertura, né, com a redemocratização do país, principalmente no finalzinho de 80 e 90, nós tivemos importantes leis aí que surgiram, que contribuíram, né, para essa evolução da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, a lei ligada a recursos hídricos, Política Nacional de Recursos Hídricos, da década de 90, a lei de crimes ambientais, que foi difícil, né,
Foi um parto, foi muito complicado, mas aí em 2008 saiu o decreto e o Código Florestal foi ficando meio de lado até que Fernando Henrique já começou a fazer algumas medidas provisórias e aí em 2012 culminou aí no novo, na década de 60 já tinha tido uma revisão forte, né? Várias revisões, passou por várias, mas aí 2012 que foi aí a grande alteração do Código Florestal também, né? Então, assim, a gente vê que em alguns momentos a bancada ambientalista, né, quando acabou o regime militar e começou o processo de redemocratização, o Congresso Nacional tinha bons representantes, né, que contribuíram para a criação de várias leis e o fortalecimento do próprio Sistema Nacional do Meio Ambiente, né? Que Então, infelizmente... deixa eu pegar esse ganchinho aí da questão da produção agrícola ou florestal, porque é bom que a gente entenda que eu particularmente acho que uma área de eucalipto é uma produção agrícola, né? Não chama aquilo de uma floresta, porque não é uma floresta. Floresta tem um conceito... É um monocultivo. É um monocultivo, né? Então, Isso. qual é a relação de toda essa legislação ambiental com a questão da produção agrícola? Porque isso hoje eu acho que é a questão mais polêmica no Brasil, né? Principalmente Sim. em relação ao avanço sobre as áreas de preservação, né? Enfim, aos ecossistemas e aos biomas que a gente tem. Com a Constituição, acho que é importante falar do capítulo, né, do meio ambiente da Constituição de 88, ela trouxe alguns elementos da Política Nacional do Meio Ambiente, né, e um dos pontos importantes da Constituição também é que o meio ambiente está acima, ele é um direito difuso, né, está acima dos interesses particulares, tá? Isso no direito ambiental, que se fortaleceu também a partir da Constituição de 88, né? Então, a função social da propriedade passa a ser também uma função socioambiental. Pra você ter uma ideia, Sandro, na Constituição do Brasil e nas nossas, no que sustenta, né? A propriedade particular, né, então, rural, um proprietário rural, seja um pequeno agricultor ou um grande agricultor, ele tem que respeitar, tem que ter produção agrícola, né, tem que ser uma área produtiva, né, ele não pode ter trabalho escravo, né, que a escravidão no Brasil é, teoricamente, extinta, né? E os recursos, tanto a reserva legal, áreas protegidas, né? Tanto a reserva legal como as áreas de preservação permanente estão no mesmo nível da função socioambiental da propriedade. Só que surgiu de um tempo para cá, e isso sempre foi difícil dos grandes proprietários de terra aceitarem, né? E hoje é o discurso aí de que é uma área particular, eu não tenho que preservar o meio ambiente, a propriedade é minha, eu comprei, e por que eu vou ter mata? Por que eu tenho que ter reserva legal? Por que eu tenho que ter área de preservação permanente? Então, é uma visão muito conservadora, retrógrada, né? Que eu diria que pouco inteligente também, né? Porque esses tiro no naturais, eles são produtores de água. Exatamente. Água essa que vai ser utilizada na propriedade rural, entendeu? Para irrigação, para tantas formas de uso, né? E que vai alimentar boa parte desses cursos d'água, né? Então é um pouco de desinformação também, né? Eu diria ignorância mesmo, né? Uma coisa de não mudar, de não querer inovar. Pessoas que não inovam, não pensam de forma... de uma visão mais ampla, né? Pensa no hoje, não está pensando nos seus filhos, né? Já tem até músicas do sul, do Rio Grande do Sul, né? Que é aquela dos engenheiros do Havaí que falam, né? Não quero deixar para o meu filho a pampa pobre que herdei dos meus pais, né? Então, essa visão de que do hoje, não pensando nas gerações futuras, não pensam nem nos seus próprios filhos, né? Infelizmente, essa visão
está nos governos hoje, né? Está lá no Congresso Nacional, muito mais forte do que uma bancada ambientalista. Se você for pegar o grupo que discute meio ambiente lá, tem grande parte aí dessas pessoas que ainda fomentam esse tipo de pensamento, né? E aí não vão deixar nem para seus filhos e muito menos para a sociedade, que o Brasil corre o risco, né? A gente está ali PIB, né, sempre naquela, por exemplo, IDH baixo, o Brasil tem índice de desenvolvimento humano baixíssimo, e tem esse discurso de que o agronegócio é agro, é tech, é desenvolvido, e tem que crescer com base no monocultivo, que a gente já sabe que estudos, né, da própria agronomia, tudo mostram que não é a saída, né, um consórcio, pelo menos 2 culturas já seria mais eficiente do que para a produção de águas do que um monocultivo de soja. A gente vê em Sergipe, não precisa ir longe, né? Quem cultiva cana aí há mais de 100 anos vai até o curso d'água, ele acha que não pode ter mata ciliar ali, né? Ele pensa assim. Então é muito atrasado e a gente não está conseguindo dialogar. O ambientalista ainda é visto como tosca, que não é, eu diria que dominante no 100%, não. Tem muita gente trabalhando sustentabilidade, a produção sustentável em agricultura e com uma convivência muito interessante com os ecossistemas naturais, que é os agroecossistemas convivendo de forma produtiva, o que é importante que se entenda que deve ser produtiva, mas sem agredir o meio ambiente. Isso é possível demais. Isso, aliás, é o mote da nossa discussão aqui hoje, né? Agora, exatamente. Esse comportamento brasileiro do agricultor, na maioria das vezes desinformado, porque não tem uma assistência técnica, uma orientação que melhor o oriente, não é recente, né? É algo que já vem no processo histórico, né? Não é recente, tanto que a base hoje de avançar a Amazônia e avançar o Cerrado com a produção em larga escala, advém também do desgaste do solo em outras regiões, né? O aumento da desertificação no Brasil é fato. Então, se tem que abrir novas fronteiras para poder suprir, buscar solos que, mesmo curto prazo, né, vão se exaurir, como é o caso da Amazônia, porque já desgastou lá atrás. São solos pobres, né? Sim. E eles são latossolos muito pobres, e tem aquela floresta robusta, porque ali ocorre uma ciclagem de nutrientes. Não é porque o solo é rico, o solo é muito pobre do ponto de vista químico, né? Então, e esse avanço dessa medida provisória da grilagem, né, até ali, peguei para ler essa medida provisória 910, vai ser um desastre. Se for aprovado pelo Congresso Nacional, né, ele vai ser a porta de entrada para o Brasil virar um país subdesenvolvido e não vai ter volta. É explorar os recursos de uma forma desordenada, totalmente insustentável, socialmente injusta também, porque é o avanço de áreas de concentração fundiária e que não vai reverter a médio e longo prazo um desenvolvimento para o país. É um modelo de desenvolvimento, não é nem modelo, né? É uma forma tosca de se aprovar uma lei que não vai trazer retorno para a sociedade. Então, a senhora acha que falta o quê? Falta um maior envolvimento do cidadão? Qual é a relação da cidadania com o meio ambiente? Então, na década de 80, a gente era mais ativo. Hoje, a gente está muito virtual, né? Até eu, quando eu sei que vai ter uma passeata contra o corte das árvores na avenida tal aqui em Aracaju, fico pensando, poxa, mas vou assinar uma petição, né? Antes não, ia lá, ia na passeata, ia na Câmara dos Vereadores, numa sessão, né? A gente até fez isso, faz quando, no caso do governo do estado, a gente acabou indo também na Assembleia numa votação quando a extinção da Semar, que eu sou totalmente contra, né? A fusão, não a extinção. Fusão, mas para mim são retrocessos ambientais.
né? De quando a gente consegue, e não consegue se articular. A sociedade era um grupo no WhatsApp de 100 pessoas, né, 80, 100 pessoas, vamos estar lá, e a hora de chegar lá, meia dúzia de pessoas. Então, a sociedade está muito desmobilizada, né? A gente não consegue, numa petição, a gente até entregou a petição lá, com mais de 700 assinaturas, uma coisa assim, mas a gente está muito desarticulado. Eu acho que até entre os ambientalistas não tem mais um consenso, né? E isso dificulta essa desarticulação, principalmente política. Essa discussão ela foi partidarizada, muito partidarizada, isso trouxe prejuízo. Péssimo. Eu vejo que partidarizar a discussão ambiental enfraqueceu o ambientalismo, né? Por exemplo, partido tal era o paraíso. Não era. Se a gente pensar da República, até, né, toda a história republicana, não teve um partido político, não teve um governo que favoreceu a questão ambiental, né? Principalmente de 10 anos para cá. 10 anos para cá a gente está tendo um retrocesso ambiental, independente do partido, mas algumas pessoas preferem defender o partido político do que defender a questão ambiental. Processo, né? Uma certa, já vinha. Um afrouxamento aí da legislação, da fiscalização. Muito. Trocar técnico por cargo de desconfiança, que não é qualificado, é um dos pontos principais hoje no Brasil. Às vezes o poder público não abre concurso, né, para técnicos da área ambiental, né, profissionais, engenheiros florestais, ecólogos, biólogos. Então acaba que eles acabam não tendo esse espaço, né? Ou quando tem, são poucos. De direito, a gente não encontra tanta gente movida com direito ambiental, né? Como que eu acho também que a demanda seria muito maior, não é isso? A própria disciplina nos cursos, né? Direito ambiental, um tempo foi obrigatório, hoje passou a ser optativa com as reformas curriculares de vários cursos de direito, eles nem têm mais como disciplina obrigatória, né? Então também quando ele vai chegar lá, vai ser um procurador, vai ser um promotor público, ele vai entender muito pouco de meio ambiente, né? Então isso também juridicamente é complicado, não só o técnico, o profissional da área de agrárias e de meio ambiente, né? Também o de direito é importantíssimo ter esse conhecimento. Então, dou um aviso. O pessoal que está mandando, já tem muita pergunta, professor. A gente vai ter que reservar um tempo bom para as perguntas ótimas que eu só estou vendo passar aqui na minha frente. Eu não estou nem vendo. Para lhe fazer as perguntas, mas eu vou dar um tempo aí porque a gente tem coisa. Uma pergunta daqui do nosso script, que eu acho que eu estava também louco para fazer, que não é uma dessas que o pessoal está mandando. Mito ou verdade? O Brasil é, de fato, o país que mais preserva no mundo? Boa pergunta. Eu fiz até uma listinha aqui, que eu sabia que ia rolar essa pergunta, porque o discurso atual, né, que ainda tem conferências aí de países desenvolvidos, aconteceu, né? Eu fiz uma listinha, Sandra, vou falar alguns pontos aqui. A resposta é não, né? O Brasil não é o país que mais preserva o meio ambiente. Existem vários estudos em várias áreas que vão nos indicar isso. Eu fiz seleção de alguns pontos, né? Que eu vou tomar a liberdade de ler aqui falando, né? Por exemplo, tem a Universidade de Colômbia, lá dos Estados Unidos, né? Ela desenvolveu um índice, sabe que a gente gosta dos índices, né? De desenvolvimento ambiental. E o Brasil, eles fazem esse índice, eles calculam a cada 2 anos, né? E em 2016, o Brasil era o 46º colocado nesse índice de desempenho ambiental. E em 2018, ele passou para a posição 69, né? 69º lugar. Então, a gente está vendo que a gente está cada vez menos... Nós estamos piorando, né? Piorando, né? E aí é só entrar no estudo e verificar quais foram os parâmetros, mas eu gosto de buscar dados de universidades, né, porque a gente sabe que tem uma base científica, né, que a gente pode trabalhar. Bom, o fato, né, no meio desse mito todo, é que o Brasil é um dos 5 países de maior biodiversidade do planeta, né, os seus mega biodiversos, né.
E o Brasil tem sido muito pouco eficaz na sua proteção. Por Pois é, e aí eu exemplo... acho que eu vou, antes da senhora passar para a próxima pergunta, é uma atitude tão pouco inteligente. A gente tem a maior biodiversidade do mundo, que é um ativo importantíssimo, né? Ou Sim, seja, a gente quer destruir essa biodiversidade para uma atividade que, na maioria das vezes, é conduzida de forma não sustentável, quando a gente poderia melhorar o que a gente já vem fazendo. É bom que a gente não sim, esquecer que nós somos os maiores produtores, dos maiores produtores de grãos no mundo, com todo esse sim. patrimônio que a gente tem, ou seja, a gente ainda pode muito melhorar o que a gente faz e continuar sendo grande, não é isso? Com certeza. E a indústria farmacêutica, por exemplo, usufrui demais, né, dessa biodiversidade. Que às vezes é base extrativista. É uma planta que está lá no cerrado, de base de extrativismo. Ninguém planta, está lá na natureza, sai do Brasil o processamento do princípio ativo, vai para a Bélgica, vai para a Alemanha, produz o medicamento e volta para a gente num preço absurdo de medicamento, né? Em que a indústria farmacêutica já tentou sintetizar vários desses princípios ativos e não conseguiu, né? Os efeitos colaterais desses produtos sintetizados no organismo humano são assustadores. Então, eles dependem dos produtos naturais, né? E a reserva legal, aí fazendo um gancho, por que existe reserva legal, por exemplo, na Amazônia, né? Meu Deus, 80% de uma propriedade rural na Amazônia não pode ser desmatada. Porque ela é reserva legal, ela não pode ser desmatada, mas ela pode ser explorada de forma sustentável. Existe um manejo sustentável, né, de uma reserva legal, e para isso a Amazônia, para isso que o Código Florestal lá, já da década, principalmente da década de 60, estabeleceu uma porcentagem tão grande, né, na Amazônia, para que houvesse um uso econômico dessa floresta. Mas Mas não ainda... esquecendo que boa parte das frentes frias que se formam, que levam chuva para o sudeste e Sim, centro-oeste também, vai da Amazônia. Ou seja, se a gente desmata de forma totalmente indiscriminada, nós vamos efetivamente afetar o clima, alterar o clima sim, no próprio sim. Brasil, né? Exatamente, né? Não precisa ir longe falar de mudanças climáticas na esfera global. A gente pensar no Brasil e o que aconteceu em São Paulo no passado, que amanheceu na escuridão, né? De fumaça, que tem a ver com o que já tem comprovação científica também dos rios aéreos, né? Do volume de vapor d'água, tal, de água que vem da Amazônia. E aí, no caso, virou queimada, né? Você degradar, está queimando, está explorando de forma desordenada, vai provocar essa degradação. E aí a gente está falando da Amazônia hoje, mas o cerrado é preocupante, né? Nos últimos 10 anos, o Mato Piba, né? Maranhão, Tocantins, Bahia, né, Piauí e Bahia foram no Cerrado uma expansão de grãos, né, de soja assustadora e driblando aí e enfraquecendo paralelamente o Código Florestal e não só as leis ambientais. A gente também tem que ver que a partir de 2009 as leis de política agrária fundiária no Brasil também foram enfraquecidas, né? Então, a partir daí, quando você tem um enfraquecimento da política fundiária, enfraquecimento das políticas ambientais, principalmente o Código Florestal, o Cerrado sofreu sobremaneira e agora chegou a vez da Amazônia, né? De uma forma mais explícita, né? Mas lembrando que o Cerrado é o berço das águas, né? No Cerrado que se tem a produção de grande parte do que se produz, de que nascem, né, os rios, Os grandes rios importantes. aquíferos, né? O grande Exato. reservatório subterrâneo de água no Brasil está no Cerrado. Né? Sim, além de uma farmácia viva, né? Que ali tem vários princípios ativos que já são explorados e comprados de forma extrativista, sem um uso sustentável dos produtos florestais não madeireiros, que no Código Florestal é colocado como livre, é livre a coleta de produtos florestais não madeireiros. Aí não tem um ordenamento do uso de um fruto, de uma casca, de uma semente, de folhas, né?
e essa biodiversidade acaba sendo útil hoje, mas a gente sabe que para as próximas gerações elas não vão nem conhecer algumas espécies, né? Pois é, porque é interessante destacar, né, professora, que a ideia não é deixar tudo intacto, intocável, não. Você pode fazer uma exploração daquele recurso natural de forma sustentável, de forma ordenada, sim, que não destrua, que preserve, que conserve aquilo para continuar se utilizando daquele patrimônio, não é isso? E o exemplo é a própria reserva legal, né? Que a ideia, principalmente para a Amazônia e algumas áreas de cerrado, é a exploração econômica dessas áreas, que ela só é proibida a exploração na Mata Atlântica, porque sobrou muito pouco da Mata Atlântica, né? Mas em outros biomas, a reserva legal é para essa finalidade, né? Só que é pouco fomentado, né? Nas políticas públicas preferem... A gente precisa ir muito longe. A gente pesquisou a aroeira da praia, né? Aroeirinha, aqui no Baixo São Francisco, alguns anos atrás. O preço da aroeira para exportação da pimenta rosa, né? Um fruto que a natureza deixou ali, ninguém plantou. Estava muito melhor você produzir aroeira, pimenta rosa, do que extrair o coco daquela região, né, daquelas ilhas ali do Baixo São Francisco. O preço era gritante. É uma espécie nativa, né? Nativa, que alguns veem até como, ela não está ameaçada, né? Mas ela é se bem trabalhada. Por exemplo, o Estado do Espírito Santo já está financiando plantios. E aqui em Sergipe a gente fez um estudo bem interessante, Sergipe e Alagoas, né? Tem livros, tudo falou com a Assembleia Legislativa, tentou levar até o governo e tal, e ninguém vê esse ponto da biodiversidade que está aqui. Mangaba, né? Mangaba, então, nem se fale. Hoje já tem um avanço, que é o reconhecimento das mulheres, né? Como catadoras de mangaba, que é um grupo diferenciado, uma comunidade tradicional, mas não existe proteção para mangaba. Tudo isso que a gente está falando é biodiversidade. A Barra dos Coqueiros, um terreno ali esses dias, 300, 400 pés de mangaba licenciado para desmatamento, para o corte. Né? Um corte autorizado, né? Que é uma... Dói no coração. Não adianta criar reserva extrativista. Tradicionais vivendo daquele extrativismo, né? E que vão perder a renda, não vão ter de onde tirar, né? Ou vão ter que se deslocar, ou vão ter que mudar de atividade. Então, assim, o tombamento, por exemplo, né, que a gente fala do imune de corte, Sergipe precisa urgentemente fazer isso. Não adianta criar reserva para mangaba, não vai resolver. Pode ajudar. Mas proibir o corte, como foi feito com o piqui lá em Minas Gerais, ou taxar o corte de um pé vai valer tanto, mas que reverta esse dinheiro na conservação e no fomento das comunidades que vivem desse recurso, né? É uma alternativa. Agora, pensar diferente. Parece que as pessoas têm preguiça de pensar, sabe, Sandro? Parece que não quer mudar. Fica naquela mesmice. Né? Vamos criar unidade de conservação. O Sergipe, de uns anos para cá, criou muitas unidades de conservação, mas e gestão? O papel de gerenciar um monumento natural, um refúgio de vida silvestre, eu sei das dificuldades, mas se tivesse aí incentivo a trazer técnicos, né, especializados e tudo mais, e CMS ecológico, né, são mecanismos aí de que você para de pensar numa economia clássica e traz novos mecanismos de economia, que são palpáveis, não é uma coisa surreal. Outros estados já estão fomentando unidades de conservação, né, criação de RPPNs, por exemplo, com o recurso de ICMS ecológico, né? Então está na hora meio que desqualificar esse discurso que diz que os europeus já destruíram boa parte da sua biodiversidade, agora é a nossa vez. Isso isso é um absurdo. Não é? Isso absurdo. Na minha infância, lá na minha terra, a gente chama de abobrinha, né? Falar abobrinha é um assunto que nem tem o que comparar. Você sabe que já se passaram 41 minutos da nossa conversa. Não falei nem a metade. Está voando.
Então, vamos começar as perguntas, pode ser? Pode ser. O pessoal fica doido que sejam respondidas. Tem um aqui de Marcelo Roberto que diz: como fica o meio ambiente do trabalho em tempo de pandemia? Meio ambiente do trabalho. Bom, eu não entendo meio ambiente do trabalho, né? Porque o meio ambiente, no direito ambiental, ele entra como direito meio ambiente do trabalho, meio ambiente cultural, meio ambiente natural, mas eu sei muito pouco, tenho acompanhado, né, que em tempos de pandemia já é considerado, se você contraiu o coronavírus no ambiente de trabalho, já é considerado um acidente de trabalho, né? Então, já é uma lei trabalhista, o STF já considera, né? Não sei se eu entendi a pergunta, mas alguma coisa que posso falar? É que eu conheço Marcelo Roberto, ele é advogado. Ele entendeu a resposta. Olha, se ele quiser colaborar. Pois é. O que falar da tentativa de flexibilizar, essa é a doutora Kátia, o que falar da tentativa de flexibilizar o licenciamento ambiental, ou seja, a criação de uma lei geral de licenciamento ambiental no país através da PL 3.729 e diversos outros PLs. Olha, Kátia, né? Kátia, Kátia, a gente tem muitos desafios, né? O licenciamento em si já é uma dificuldade de se implementar, né? Quando vem essa flexibilização, é acabar de vez com o licenciamento, né? Só que esse enfraquecimento, na minha opinião, já vem de uns tempos para cá, né? De 8 anos para cá, quando eu vejo uma resolução CONAMA nova surgindo, eu já fico morrendo de medo de ler. Eu falo, meu Deus, porque eu nunca vi, né? O CONAMA foi feito para proteger o meio ambiente e de 8 anos para cá, cada resolução mais flexível que a outra, mais flexibilizada, flexibilizada que a outra. Criando né? brechas exatamente para a ação contrária, né? Exatamente. Tudo que a gente estava passando hoje é porque já começou ali, infelizmente, 10 anos atrás, por aí, já fazer facilitar, né? Eu sou totalmente contra, eu acho que cada estado, cada região deveria ter as suas regras, e o próprio Cisnama promoveu isso, mas é muito cômodo, né? Um estado pega a resolução federal, ela não pensa ali com os técnicos da região, os especialistas na área ambiental para fazer suas resoluções estaduais. É possível isso juridicamente, né? Aí acaba usando o federal, e infelizmente o federal ultimamente, né, 10 anos para cá, tem facilitado aí um desenvolvimento perverso, né? Na verdade, não é um desenvolvimento calcado no sustentável, né? É uma visão bem equivocada. Ok. Alberto Vinícius Melo diz o seguinte: o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é maior do que outros direitos fundamentais? Segundo vários juristas que eu leio do direito ambiental, né? Paulo Afonso Machado, você sabe que o direito tem várias discussões, né? Vários da área ambiental é unânime, na verdade, né? Sim, né? O meio ambiente está acima, já está garantido na Constituição, e os interesses ambientais estão acima dos interesses individuais. Só que então, isso está meio esquecido, né? Quando você pega aí de um tempo para cá, se você pegar a própria Constituição e for lá pesquisar, Constituição não, desculpa, o Código Florestal, e acompanhar quando o Supremo Tribunal Federal julgou que era constitucional ou não, porque foram aprovadas várias inconstitucionalidades, né? A gente vê que em vários pontos aí o interesse privado ficou acima do interesse ambiental. E, infelizmente, isso é contra a Constituição, tá? Até que mudem, né? E daqui a pouco também, infelizmente. Ana Cláudia Quinorosa. Ana Cláudia. Conhece mais, Ana Cláudia? Explica melhor a MP 910. Explicar? Melhor a MP 910, a medida provisória. Olha, eu tomei conhecimento lendo mais esses dias, né, dando uma pesquisada, e ela tem
uns pontos péssimos, assim, a base dele, né? Infelizmente, olha só, no Código Florestal de 2012, vou falar um pouco, porque ele tem a ver, o MP 910 tem a ver com o Código Florestal de 2012, né? E por quê? Quando, lá no Código Florestal de 2012, foi aprovado o Cadastro Ambiental Rural, eu não entendia, Laura Jane, que estudo o dia inteiro, vivo o meio ambiente, falava, mas por que fizeram um cadastro ambiental separado do cadastro fundiário, né? Por quê? Porque o cadastro fundiário já traz a regularização de quem é proprietário daquela área. E o CAR, né, só uma coisa, muitas vezes é registrado por informação pessoal. Né? É declaração, ele declara que é dele, né? E aí Exato. É a grande... Você vê, né? A gente tem um Congresso Nacional que tem toda uma assessoria jurídica paga por nós, né, nossos impostos, para fazer alguém pensar numa medida provisória 910 que é totalmente concentradora, ela é de concentração fundiária, por exemplo, quem já tem uma propriedade rural não pode entrar nesse esquema da MP 910, são só novos proprietários, tá? E ele favorece médios e grandes proprietários, é concentração fundiária. E com base em quem? No CAR, no Cadastro Ambiental Rural. Autodeclaração. Autodeclaração. Aí vai um cidadão, né? Declara que ele é proprietário de uma área que está dentro de uma reserva indígena, ou numa área qualquer aí da União, e aí vai ser com base na declaração dele, no que foi já registrado no CAR, né, no Cadastro Ambiental Rural, sem considerar a regularização fundiária da área, né, a posse dessa pessoa, né, ele passa a ser proprietário de uma área que é da sociedade, da população, é uma área difusa, é uma área geralmente que às vezes até é uma área protegida na esfera, em uma reserva indígena ou quilombola. Uma reserva indígena, por exemplo. Olha só, uma pergunta de Jorge Holanda. Como os órgãos de fiscalização poderiam contribuir mais efetivamente de forma a corrigir essa prática prejudicial ao ambiente? Qual seria o papel do Ministério Público e do Judiciário nessa dinâmica? Olha, em termos de papel do Ministério Público, eu vejo que a obrigatoriedade de concurso público, de que um funcionário público passe a ser esse agente de gestor ambiental. Né? Mas não esses concursos que saem também aí ultimamente, por exemplo, do IBAMA, que qualquer pessoa pode fazer, né? E aí, às vezes, entra alguém da área, qualquer pessoa que eu digo, sem formação na área ambiental. A gente profissionalizou, a gente tem CREA, né? Alguns tem os seus representantes aí. Então, eu vejo que o papel do Ministério Público seria obrigar que os estados e municípios se fizessem um melhor aparelhamento, né? O próprio Ministério Público ter peritos, né? Concurso para peritos da área ambientais, né? Porque a gente tem visto, por exemplo, no Ministério Público aqui, melhor os processos, né? Exatamente, né? Porque às vezes ele fica à mercê de um consultor, de um professor. A gente vive sendo chamado aí para fazer, às vezes analisar, fazer uma perícia, mas não é nosso papel. A gente está formando profissionais para serem peritos, né? E graças a Deus a gente tem vários ex-alunos nossos que são peritos ambientais hoje, florestais, no Piauí, no governo federal, na Amazônia, né? Então o papel do Ministério Público, na Bahia também temos a Geórgia. Então o papel do Ministério Público, primeiro, ele também se interessar mais pela questão ambiental, que às vezes a gente nem vê uma divisão ambiental, uma curadoria do meio ambiente para tratar desses assuntos, né? Às vezes, por exemplo, proteção aos animais. Não tem um perito. Vamos para esse lado que eu também sou muito, né, simpatizante aí e contra maus tratos aos animais. Em alguns estados não existem peritos de maus tratos aos animais. Então, alguém recebe denúncia lá, vai lá, o animal está lá, mas não tem alguém que chegue e fale, ó, ele é maltratado por causa disso, disso, disso. Mesma coisa com as florestas, com o ambiente como um todo, né?
Então, acho que o papel do Ministério Público, nesse sentido, seria não só apurar as denúncias que chegam, né? Eu sou especialista, e na aula, tem uma aula, quem é meu aluno sabe, a gente ensina como fazer uma denúncia ao Ministério Público, porque os órgãos de fiscalização, às vezes, eles são chamados pelo Ministério Público. Às vezes, a denúncia que chega lá, pelo canal dele, acaba sendo confuso por causa de atribuição. Ah, mas isso aqui não é nosso, isso aqui é o município que tem que fiscalizar. Falta E de fica conhecimento aquele... técnico, né? Também, né? E aí, às vezes, não tem o conhecimento técnico, então é importante que aparelhe aí melhor de pessoas que entendam do assunto, né? E que não sejam passíveis aí de políticos, né? Porque às vezes vem aí é o amigo do amigo, tem que quebrar o galho, essas coisas têm que acabar, né? O jeitinho brasileiro também atrapalha bastante, né? Nosso tempo está perto de acabar, que é o Instagram ele reserva para a gente 1 hora. Mas tem mais uma pergunta aqui da Renata Mann. E a pandemia está fazendo uma manifestação da resiliência ambiental. Não, e a pandemia está trazendo uma manifestação da resiliência ambiental, tanto em nível de pensar no Homo sapiens como na própria natureza? Com certeza. É uma pergunta? É uma pergunta. Senhora Renata, com certeza. Aí vem desde o eu, Laura, ser humano, né, que estou trancafiada dentro de casa, que a gente que ama a natureza, mas a silenciar nós mesmos, temos contato com nós mesmos, né? Então, o ser humano, a gente primeiro na esfera aqui do que eu consigo superar, né? Também eu era muito ambientalista no discurso da boca para fora, né? Falar, humanos, tem que sumir do planeta. Eu estou sofrendo tanto com essas mortes, né? Com esses óbitos do vírus, os seres humanos, perdas de vida que são totalmente ignoradas pelas políticas, pelos governantes, né? Isso me dói bastante. Então, assim, está sendo... Para a questão ambiental, acho que a gente tem que pensar não no agora, né? Diminuiu a poluição, mas é momentâneo, né? Eu acho que o que vai acontecer quando passar essa ameaça, que eu acho que vai levar meses aí ainda, e como eu, como ser humano, como sapiens, posso ser uma pessoa melhor, né? E aí a gente também está sentindo um animal preso, né? Somos animais e a gente está vendo agora, eu acho que o grande desafio agora... hoje a gente vê como nós somos animais, né? Animais enjaulados agora, e como... mas agora eu sou animal, eu sou um sapiens, mas eu sou um animal, eu estou presa dentro de casa, né? Não tenho liberdade para sair para cá e para lá, jogar lixo onde eu quiser, ou ir para onde eu quero, mas então, assim, isso faz a gente pensar no que a gente pode fazer, inclusive também para que não cause outras pandemias, né? Aí vem um outro ponto importante, a gente está sabendo que vem da cultura, né, dos chineses em se alimentar de animais nativos lá da região e que é uma prática totalmente desordenada, né, e sem um propósito, né, e que causou aí um colapso planetário. Então, também fechar essas feiras e mudar a cultura, porque cultura a gente pode mudar, né, professor Marcelo, deve estar por aí. Cultura a gente muda, ainda bem. Acho que a gente pode tirar bons ensinamentos desse momento, tá? E resiliência. Professora, nós temos 1 minuto e meio. Por favor, faça as suas considerações finais aí em 40 segundos. Então, gostaria de agradecer, né, e pedir para que a sociedade, as pessoas, os nossos ouvintes, são 62 ouvintes, eu espero não ter decepcionado vocês, estou à disposição para vocês entrarem em contato, é Laura Buturi, né, o meu Instagram, e a gente continuar essa conversa, prazer aí rever as pessoas que a gente já conhece, os novos amigos aí, e que o meio ambiente é debate constante, que a gente saia consciente sempre, né, do nosso papel, não só com o meio ambiente, mas com os próprios seres humanos, né, com o meu próximo que está ali passando por sérias dificuldades agora, né. E gostaria de agradecer, Sandra.
em 20 Não, agradecer. segundos. Eu vou agradecer a senhora. Gratidão. Que está tratando. Muito obrigado. Desculpem a todos aí se a gente não pôde responder todas as perguntas. Muito obrigado. Foi excelente audiência. Muito bom o debate. E obrigado pela audiência de todos. E a gente se encontra na próxima terça-feira, às 19 horas, nesse mesmo Instagram. Muito obrigado, professora. Excelente. Tá, obrigada. Eu que agradeço. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.